Mas a fé não é de maneira nenhuma aliada à presunção. Somente o que tem verdadeira fé está garantido contra a presunção, pois presunção é a falsificação da fé operada por Satanás. A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reclama as promessas, mas serve-se delas como fez Satanás, para desculpar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e obedecer-lhe aos mandamentos. A presunção os levou a transgredir-lhe a lei, crendo que seu grande amor os salvaria da consequência de seu pecado. Não é ter fé pretender o favor do céu sem cumprir as condições sob as quais é concedida a misericórdia. A fé genuína baseia-se nas promessas e providências das Escrituras. O desejado de todas as nações, 126. Os que fazem da palavra de Deus o seu conselheiro compreendem a fraqueza do coração humano e o poder da graça de Deus para subjugar todo impulso profano não santificado. O seu coração está sempre em atitude de oração e eles têm a guarda de santos anjos. Quando o inimigo vem como uma inundação, o Espírito de Deus ergue contra ele a sua bandeira, a harmonia no coração, pois as preciosas, poderosas influências da verdade promovem o equilíbrio. Conselhos sobre Educação, páginas 146 e 147. Quando rodeado de tentações, o Espírito Santo lhe trará à mente as próprias palavras com que possa enfrentar a tentação, mesmo no momento em que elas se fazem mais necessárias, e ele as poderá empregar eficazmente com poder dominador. The Signs of the Times, 5 de setembro de 1895. Temos fé na palavra de Deus quando cremos que ela é viva, que tem poder para transformar nosso caráter e operar em nós o que nela está escrito. Fé é esperar que a palavra de Deus realize o que diz e confiar nessa palavra para realizar o que ela diz. Fé é enxergar Cristo em sua palavra como o poder do Deus vivo e crer de todo o coração que ele cumprirá o que disse. Fé não é sentimentalismo, não é meramente crer que algo é verdade. A fé inclui submeter-se e ceder completamente à palavra de Deus. Verifique se você tem a fé de Jesus ou a fé do diabo. Satanás acredita que a Bíblia é verdadeira. Acredita nisso mais plenamente do que muitos que fazem alta profissão de fé. Ele sabe que a Bíblia é totalmente verdadeira. Sabe que ela é verdade, mas não permite que ela seja verdade nele. Ele é uma mentira. Toda a sua vida é uma mentira. William Warren Prescott, No Poder do Espírito, páginas 81 e 82. O mesmo poder exercido por Cristo, enquanto andava visivelmente entre os homens, acha-se em sua palavra. Era por sua palavra que Jesus curava a doença e expulsava os demônios. Por sua palavra, acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de que sua palavra tinha autoridade. Ele falava a palavra de Deus, a mesma que falara a todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. A Ciência do Bom Viver, 122. Fé é esperar que a palavra de Deus realize o que diz e confiar nessa palavra para realizar o que ela diz. Como isso é fé e como a fé vem pela palavra de Deus, é claro que a palavra de Deus, a fim de inculcar a fé, deve ensinar que a palavra tem poder para realizar o que ela mesma diz. E essa é precisamente a verdade da questão. A palavra de Deus ensina exatamente isso e nada mais, de modo que é verdadeiramente a palavra fiel.
a palavra cheia de fé. Ele curou os doentes. Ele expulsou demônios. Ele acalmou a tempestade. Ele limpou os leprosos. Ele ressuscitou os mortos. Ele perdoou pecados, tudo por sua palavra. Em tudo isso também, ele falou e se fez. E assim ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Sempre ele é o Criador. E sempre ele faz todas as coisas somente pela sua palavra. E sempre ele pode fazer todas as coisas por sua palavra, porque é a própria característica da palavra de Deus que é possuída do poder divino, pelo qual se realiza aquilo que é falado. É por isso que a fé é o conhecimento de que na palavra de Deus existe esse poder, esperando a própria palavra realizar aquilo que diz e, dependendo da própria palavra, fazer aquilo que a palavra fala. O ensino da fé é o ensino de que tal é a natureza da palavra de Deus: ensinar as pessoas a exercer a fé e ensiná-las a esperar que a palavra de Deus faça o que diz e depender dele fazer aquilo que é por ele falado. O cultivo da fé é pela prática de fazer crescer a confiança no poder da palavra de Deus para realizar o que nessa palavra é dito e dependência da própria palavra para realizar o que a palavra diz. É o conhecimento do que a Escritura significa quando nos incita à necessidade de cultivar a fé mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Você está cultivando a fé? Alonso Trevor Jones, Review and Herald, 27 de dezembro de 1898. Segundo as palavras de Cristo no Sermão do Monte, edificamos sobre a rocha por ouvir e cumprir suas palavras. A palavra de Deus é o suave sopro de Deus e, portanto, cheia de sua própria vida. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. E Cristo habita no coração pela fé. Portanto, a palavra tem Cristo nela, porque traz Cristo ao coração. A palavra de um homem representa o próprio homem. Vale tanto quanto ele mesmo. Se o seu caráter for sem valor, sua palavra de nada valerá. Mas se for um homem honrado e prometeu algo, sua palavra tem o mesmo valor que ele, ou tudo o que ele pode fazer. A palavra o representa. Dizemos que um homem faz algo que um servo seu executa em obediência à sua palavra. Assim, a palavra de Deus está no lugar dele próprio. Tudo quanto Deus vale, a sua palavra vale. Ela o representa, porque está repleta de sua vida. Abraão é um maravilhoso exemplo de edificar sobre Cristo por crer em sua palavra. Deus fez uma promessa a Abraão, que, como todas as promessas de Deus, estava em Cristo. A seguir, o registro fala de Abraão. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Gênesis 15, verso 6. Elliot Joseph Wagoner, O Evangelho na Criação, páginas 8 e 9. Jesus enfrentou Satanás com as palavras da Escritura. Está escrito, Mateus 4:4, disse ele. Em toda tentação, sua arma de guerra era a palavra de Deus. Satanás exigia de Jesus um milagre como prova de sua divindade, mas alguma coisa maior que todos os milagres, uma firme confiança no assim diz o Senhor, era o irrefutável testemunho. Enquanto Cristo se mantivesse nessa atitude, o tentador nenhuma vantagem poderia obter. Era nas ocasiões de maior fraqueza que assaltavam a Cristo as mais cruéis tentações. Assim pensava Satanás prevalecer. Por esse método, obtivera a vitória sobre os homens. Quando a resistência desfalecia, a força de vontade se debilitava e a fé deixava de repousar em Deus. Então eram vencidos os que se haviam valorosamente mantido ao lado direito. Moisés
achava-se fatigado pelos 40 anos da peregrinação de Israel, quando por um momento sua fé deixou de se apoiar no infinito poder. Fracassou exatamente no limiar da terra prometida. O mesmo quanto a Elias, que se manteve diante do rei Acabe, que enfrentara toda a nação de Israel com os 450 profetas de Baal à sua frente. Depois daquele terrível dia sobre o Carmelo, em que os falsos profetas haviam sido mortos e o povo declarara sua fidelidade a Deus, Elias fugiu para salvar a vida diante das ameaças da idólatra Jezabel. Assim se tem Satanás aproveitado da fraqueza da humanidade e continuará a operar deste modo. Sempre que uma pessoa se encontra rodeada de nuvens, perplexa pelas circunstâncias ou aflita pela pobreza e a infelicidade, Satanás se acha a postos para tentar e aborrecer. Ataca nossos pontos fracos de caráter, procura abalar nossa confiança em Deus, que permite existir em tais condições. Somos tentados a desconfiar de Deus, pôr em dúvida seu amor. Frequentemente o tentador vem a nós como foi a Cristo, apresentando nossas fraquezas e enfermidades. Espera desanimarmos e romper nossa ligação com Deus. Então, está seguro de sua presa. Se o enfrentássemos como Jesus fez, haveríamos de escapar a muita derrota. Parlamentando com o inimigo, damos-lhe vantagem. Quando Cristo disse ao tentador: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus", repetiu as palavras que mais de 1400 anos atrás ele dissera a Israel: "O Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem." Deuteronômio 8, 2 e 3. No deserto, quando falharam todos os meios de subsistência, Deus enviou a seu povo maná do céu, e foi-lhe dada suficiente e constante provisão. Essa providência visava ensinar-lhes que, enquanto confiassem em Deus e andassem em seus caminhos, Ele os não abandonaria. O Salvador pôs agora em prática a lição que dera a Israel. Pela palavra de Deus, fora prestado socorro às hostes hebraicas, e pela palavra seria ele concedido a Jesus. Ele aguardava o tempo designado por Deus para o socorrer. Achava-se no deserto em obediência a Deus, e não obteria alimento por seguir as sugestões de Satanás. Em presença do expectante universo, testificou ele ser menor desgraça sofrer, seja o que for, do que afastar-se de qualquer modo da vontade de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Muitas vezes o seguidor de Cristo é colocado em situação em que não lhe é possível servir a Deus e continuar seus empreendimentos mundanos. Talvez pareça que a obediência a qualquer claro reclamo da parte de Deus o privará dos meios de subsistência. Satanás quer fazê-lo crer que deve sacrificar as convicções de sua consciência, mas a única coisa no mundo em que podemos repousar é a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Mesmo nesta vida, não nos é proveitoso apartar-nos da vontade de nosso Pai no céu. Quando aprendermos o poder de sua palavra, não seguiremos as sugestões de Satanás para obter alimento ou salvar a vida. Nossa única preocupação será: qual é o mandamento de Deus? Qual sua promessa? Sabendo isso, obedeceremos ao primeiro e confiaremos na segunda. O Desejado de Todas as Nações, páginas 74 e 75. Vem o príncipe do mundo, disse Jesus,
ele nada tem em mim. João 14:30. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo. E veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. E a maneira por que isso se realiza, Cristo nola mostrou. Por que meio venceu no conflito contra Satanás? Pela palavra de Deus. Unicamente pela palavra pôde resistir à tentação. Está escrito, dizia, e são-nos dadas grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1:4. Toda a promessa da palavra de Deus nos pertence. De tudo que sai da boca de Deus havemos de viver. Quando assaltados pela tentação, não olheis as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Pertence-vos toda a sua força. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Salmos 119:11. Pela palavra dos teus lábios me guardarei das veredas do destruidor. Salmos 17:4. O desejado de todas as nações, página 77. A familiaridade com a palavra de Deus é nossa única esperança. Os que observam diligentemente as Escrituras não aceitarão os enganos de Satanás como a verdade de Deus. Ninguém precisa ser vencido pelas especulações apresentadas pelo inimigo de Deus e de Cristo. Não devemos especular acerca de pontos sobre os quais silencia a palavra de Deus. Tudo o que é necessário para a nossa salvação é dado na palavra de Deus. Dia a dia, devemos tornar a Bíblia o nosso conselheiro. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 228. Alguns havia que o buscavam, sentindo-se em paz em sua presença. Muitos, no entanto, o evitavam, pois se sentiam reprovados por sua vida imaculada. Os jovens companheiros insistiam em que fizesse como eles. Jesus era inteligente e animoso. Gostavam de sua companhia e aceitavam-lhe as prontas sugestões. Mas impacientavam-se com seus escrúpulos e declaravam-no estrito e rígido. Jesus respondia: está escrito, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versos 9 e 11. O desejado de todas as nações, 89. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Este mandamento é uma promessa. O plano da redenção visa ao nosso completo libertamento do poder de Satanás. O desejado de todas as nações, página 311. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. Educação, página 126. É a palavra de Deus, comunicação de sua vida, o que dá vida à semente. E daquela vida nos tornamos participantes, comendo o grão. Deus deseja que possamos discernir isto. Deseja que mesmo ao recebermos nosso pão cotidiano, possamos reconhecer seu poder e sejamos levados a uma associação mais íntima com Ele.
Educação, página 108. Para todos os envolvidos neste trabalho, Cristo diz: estou à sua mão direita para ajudá-lo. Como a vontade do homem coopera com a vontade de Deus, torna-se onipotente. Tudo o que é para ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Parábolas de Jesus 333. É por meio da palavra que Cristo habita em seus seguidores. Esta é a mesma vital união representada por comer sua carne e beber seu sangue. As palavras de Cristo são espírito e vida. Recebendo-as, recebereis a vida da videira. Viveis de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. A vida de Cristo em vós produz os mesmos frutos que nele. Vivendo em Cristo, aderindo a Ele, por Ele sustentados e dele tirando a nutrição, dareis frutos, segundo a sua semelhança. O desejado de todas as nações, 480. Precisamos dirigir a obra de nossa vida de tal maneira que nos possamos dirigir a Deus com confiança e abrir perante Ele o coração, contando-lhe nossas necessidades e acreditando que Ele ouve e nos dará graça e força para cumprir os princípios da Palavra de Deus. Manuscrito 87, 1909. Quão poucas crianças são ensinadas a estudar a Bíblia como a Palavra de Deus e a alimentar-se de suas verdades, que são a carne e o sangue do Filho de Deus. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, isto é, continua a receber as palavras de Cristo e as pratica, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Fundamentos da Educação Cristã, 385. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Entesourai as Escrituras na memória e retrucai então a Satanás quando ele vier com as suas tentações. Está escrito. Foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Review and Herald, 10 de abril de 1888. Em cada ocasião, arme-se e equipe-se com está escrito. Deus é sua proteção, à direita e à esquerda. Talvez você seja tentado a falar uma torrente de palavras precipitadas, mas diga: não, não, não pisarei no terreno de Satanás. Como filho de Deus, não sacrificarei minha paz e minha honra. Manter-me-ei no único caminho seguro, bem ao lado de Jesus que tanto fez por mim. Liderança Cristã, página 97. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Prezado amigo, todo mandamento de Deus é uma promessa. Nós incentivamos você a vencer como Cristo venceu. Ele venceu porque creu na palavra de Deus. No deserto da tentação, nosso amigo Jesus mostrou, por exemplo, como vencer a tentação, como obedecer a Deus, como nós faremos parte dos 144.000, como obter vitória sobre o pecado, como dominar o ego, como ser testemunhas do caráter de Deus diante do grande conflito entre Cristo e Satanás. Cristo usou a espada do Espírito. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 15 a 18. Quando você cita mentalmente a palavra de Deus com fé na hora da tentação, o mesmo poder criador que sai da boca de Deus quando ele disse: haja luz e houve luz, Gênesis 1:3, instantaneamente cria em você luz, vitória contra o pecado, e o transforma em co-participante da natureza divina, Filho de Deus. Exemplos: quando você é tentado a tratar mal ou desobedecer aos seus pais, cite mentalmente com fé essa promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12. Se você for tentado a matar alguém, lembre-se que você também pode matar alguém com sua língua. Cite mentalmente com fé essa promessa: não matarás. Êxodo 20, 13. Se você for tentado a tratar mal uma pessoa, brigar, ser tirano, cite mentalmente com fé essa promessa: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Se você for tentado a pensar que pode pecar até a volta de Jesus, cite mentalmente com fé essas promessas: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5:48. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Se você for tentado a desistir, cite mentalmente com fé essa promessa: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, versos 29 a 31. Se você for tentado a desistir do casamento, cite mentalmente com fé essa promessa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmos 127, versos 1 a 5. Se você for tentado a não guardar o sábado, cite mentalmente com fé essa promessa: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. Vença como Jesus venceu. O Salvador venceu para mostrar ao homem como ele pode vencer. Todas as tentações de Satanás, Cristo enfrentava com a palavra de Deus. Confiando nas palavras divinas, recebia poder para obedecer aos mandamentos de Deus, e o tentador não podia alcançar vantagem. A Ciência do Bom Viver, 181. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude que quer ser fiel ao Rei do Céu. Estudem eles as Escrituras.
Entesourem na memória texto sobre texto e adquiram o conhecimento daquilo que o Senhor disse. Minha consagração hoje, página 315. Usando o método de Cristo, cumpre-se em você as seguintes promessas. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmos 119, 89. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmos 18, verso 2. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro 1, 22 a 25. A palavra memorizada poderá levar a pessoa à salvação. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmos 119, versos 9 a 11. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55:11. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Salmos 119, 28. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é útil para a doutrina, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmos 119, 50. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Salmos 33:6. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10.
A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Provérbios 10, 11. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Salmos 119, 160. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, 1. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos 13, 31. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 11. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20, 32. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. Isaías 60, versos 1 a 5. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, versos 1 a 9. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15, verso 7. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Não ousaria dizer que poderia repetir todo o Antigo Testamento, mas tenho certeza de que se o Novo Testamento fosse perdido,
eu poderia reproduzir palavra por palavra. J.N. Andrews. Jesus Cristo citou a palavra de Deus diante da tentação. Eis nosso exemplo. Experimente o poder criador e transformador da palavra de Deus, citada no momento da tentação, e verás que o mundo não poderá demoli-lo. Review and Herald, 10 de abril de 1888. Cite a palavra de Deus e lembre-se: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Um conselho: transformar a palavra de Deus em música é uma maneira fácil de memorizá-la e ter munição contra o tentador. Acesse o site www.bibliamelodica.com.br. Quando Cristo era criança como estas aqui, era tentado a pecar, porém não cedia à tentação. Ao ter mais idade, era tentado, mas os cânticos que sua mãe lhe ensinavam vinham-lhe à mente, e ele erguia a voz em louvor. E antes de os companheiros se aperceberem, estavam cantando com ele. Deus quer que nos sirvamos de toda a facilidade que o céu tem providenciado para resistir ao inimigo. Manuscrito 65, 1901. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Com um cântico, Jesus, em sua vida terrestre, defrontou a tentação. Muitas vezes, quando eram proferidas palavras cortantes, pungentes, outras vezes em que a atmosfera em redor dele se tornava saturada de tristeza, descontentamento, desconfiança, temor opressivo, ouvia-se o seu canto de fé e de santa animação. Educação, página 166. Por entre as sombras cada vez mais profundas da última e grande crise da Terra, a luz de Deus resplandecerá com maior brilho, e o canto de confiança e esperança ouvir-se-á nos mais claros e sublimes acordes. Educação 166. A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. A música muitas vezes é pervertida para servir a fins maus, e assim se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a erguer os pensamentos a coisas altas e nobres, e inspirar e elevar a alma. Educação, página 167. Assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficientes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas. Poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Educação, página 167. É um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes a alma oprimida duramente e pronta a desesperar vem à memória algumas das palavras de Deus, as de um estribilho há muito esquecido, de um hino da infância. E as tentações perdem o seu poder. A vida assume nova significação e novo propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam a outras almas. Educação, página 168. Nunca se deve perder de vista o valor do canto como meio de educação. Que haja cântico no lar, de hinos que sejam suaves e puros,
e haverá menos palavras de censura e mais de animação, esperança e alegria. Haja canto na escola e os alunos serão levados para mais perto de Deus, dos professores e uns dos outros. Educação, página 168. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração tanto como a oração. Efetivamente, muitos hinos são orações. Se a criança é ensinada a compreender isto, ela pensará mais no sentido das palavras que canta e se tornará mais susceptível à sua influência. Educação, 168. Ao guiar-nos nosso Redentor ao limiar do infinito, resplandecente com a glória de Deus, podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graças do coro celestial em redor do trono, e despertando-se o eco do cântico dos anjos em nossos lares terrestres, os corações serão levados para mais perto dos cantores celestiais. A comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica de seu louvor. Educação, página 168. Várias vezes, cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 459. Pendurai as preciosas palavras de Cristo na galeria da memória. Elas devem ser muito mais apreciadas do que ouro ou prata. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 81. Ao trabalhar, tende convosco uma Bíblia de bolso e aproveitai toda oportunidade para entesourar na memória suas preciosas promessas. The Review and Herald, 27 de abril de 1905.